Você está prestes a descobrir um segredo da natureza que desafia a nossa compreensão da vida aquática. Você vai ver uma cena que a maioria das pessoas diria ser impossível: peixes escalando uma cachoeira. Não é uma lenda, nem uma cena de filme. É um milagre biológico registrado no coração do Brasil, um testemunho da incrível tenacidade da vida selvagem. A história se desenrolou em novembro de 2024, no estado do Mato Grosso do Sul, às margens do majestoso rio Aquidauana. Policiais ambientais, em uma patrulha que deveria ser rotineira, se depararam com um espetáculo de tirar o fôlego. O que deveria ser a barreira natural de uma cachoeira havia se transformado em uma escada viva, coberta por um manto pulsante de milhares de peixes. Eles não estavam apenas saltando desordenadamente, como faz o salmão. Estavam realizando uma escalada metódica e persistente, aderindo-se a superfícies rochosas, úmidas e quase verticais, desafiando a gravidade e a força implacável da água que caía. A visão era surreal, uma demonstração massiva de pequenos seres vivos vencendo um obstáculo colossal. A questão se impôs imediatamente: o que motiva essa jornada épica? E, de todas as maravilhas da natureza, como um peixe que evoluiu para nadar pode se tornar um montanhista aquático? Vamos mergulhar fundo nesta descoberta que está reescrevendo o que sabemos sobre a biologia fluvial. O alerta para a comunidade científica foi dado pelos próprios policiais, que reconheceram a singularidade do evento. Em tempo recorde, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, IFMS, mobilizou uma equipe multidisciplinar composta por ictiólogos especialistas em peixes, ecólogos fluviais e biólogos comportamentais. O local da cachoeira se tornou temporariamente um laboratório de campo. Os pesquisadores montaram uma infraestrutura complexa para a observação. Utilizaram câmeras subaquáticas de altíssima resolução e equipamentos de slow motion para analisar o movimento em detalhe. Sensores foram instalados para monitorar a temperatura da água, o pH, a velocidade da corrente e os níveis de oxigênio dissolvido. O objetivo era correlacionar o comportamento da escalada com as condições ambientais exatas. A investigação confirmou o que parecia inacreditável: o comportamento era programado, orquestrado e incrivelmente eficaz. Era uma piracema especializada onde a barreira natural não era uma limitação, mas uma etapa crucial da migração. Os cientistas observaram que a intensidade da escalada não era constante. Ela atingia o pico durante o crepúsculo vespertino, estendendo-se pela noite e diminuía drasticamente durante o dia. Essa periodicidade noturna é uma tática evolutiva inteligente, projetada para minimizar a exposição a predadores diurnos, como garças, biguás e mamíferos que se alimentam nas margens. A escuridão oferece uma camuflagem vital para essa jornada de alto risco. Para apreciar façanha, é essencial conhecer os heróis dessa história, os bagres-abelha, cientificamente batizados de Hyacoglanis paranensis. Eles pertencem à ordem Siluriformes, a dos bagres, o que já lhes confere uma reputação de peixes robustos. A alcunha bagre-abelha se deve à sua coloração marcante e inconfundível. Um corpo pequeno, de no máximo 10 a 12 centímetros, adornado por uma vibrante base laranja amarelada, com faixas transversais pretas bem definidas. Esses pequenos peixes são nativos da bacia do Rio Paraguai e evoluíram em um ambiente de águas rápidas, o que já os torna mestres em nadar contra a correnteza. Mas a habilidade de se transformar em escaladores é a cereja do bolo de sua adaptação. O Hyacoglanis paranensis não é apenas um peixe que sobe, é uma espécie altamente especializada. Sua fisiologia é um exemplo de como a seleção natural atua em microambientes. Eles são a prova de que, em um rio, a diferença entre a vida e a morte, ou entre a reprodução e o fracasso, pode ser resolvida com uma simples, porém engenhosa, modificação anatômica. Eles redefiniram o que é possível para um peixe de água doce. A grande e intrigante questão é a mecânica da escalada. Como um peixe, desprovido de garras ou membros articulados, consegue vencer o desafio triplo da gravidade, da água corrente e da superfície escorregadia? A análise em slow motion revelou uma coreografia de engenharia biológica. A chave para a fixação reside em suas nadadeiras peitorais, que são estruturalmente diferentes das de outros peixes. São espessas, musculosas e possuem raios ósseos modificados que funcionam como verdadeiros ganchos.
O peixe realiza um movimento alternado, fixando uma nadadeira peitoral em uma microfissura da rocha e, em seguida, impulsionando-se para cima com a cauda antes de fixar a outra nadadeira em um ponto mais alto. É um processo lento, meticuloso e extremamente desgastante, que lembra o movimento de um escalador usando cordas e frentes. Além disso, a ciência suspeita de um sofisticado mecanismo de sucção ventral. A anatomia do bagre-abelha, na região do seu abdômen e garganta, a região operculário, parece ser capaz de criar uma pressão negativa temporária, funcionando como uma ventosa orgânica. Essa adesão extra é vital. Ela permite que o peixe suporte o impacto da água turbulenta e se mantenha estável enquanto as nadadeiras procuram o próximo ponto de apoio. Sem essa aderência de sucção, o peixe seria varrido para a base da cachoeira a cada segundo. O sucesso na escalada é, na verdade, uma combinação harmoniosa e coordenada de força muscular, anatomia especializada e uma ventosa natural. Mas afinal, por que tanto esforço? Por que arriscar a vida subindo uma parede rochosa? A motivação, como tantas vezes na natureza, é a reprodução. A principal teoria científica é que essa escalada é a fase crucial da migração reprodutiva anual. Esses peixes estão determinados a alcançar as áreas de cabeceira do rio, que ficam a montante da cachoeira. Por que lá? Porque as cabeceiras fluviais, acima das barreiras naturais, oferecem condições ambientais superiores e essenciais para a sobrevivência da prole. Isolamento de predadores. A cachoeira age como um filtro natural, bloqueando o acesso de peixes predadores maiores que não possuem a capacidade de escalar. Isso garante que os ovos e os alevinos filhotes têm um ambiente de berçário muito mais seguro. Qualidade da água superior. Geralmente as águas nas partes mais altas do rio são mais limpas, com menor sedimentação e altamente oxigenadas, condições ideais para a eclosão dos ovos. Disponibilidade de substrato. Os leitos de cascalho e as pequenas pedras comuns nas cabeceiras são o local perfeito para que as fêmeas depositem e escondam seus ovos, garantindo a proteção contra a correnteza e a predação. A escalada da cachoeira não é um obstáculo que eles esperam que a água cubra, é uma adaptação evolutiva ativa. O peixe que consegue escalar garante que seus genes de superescalador sejam transmitidos. É um processo de seleção natural em tempo real, onde apenas os mais aptos a vencer a barreira conseguem perpetuar a espécie, mantendo a população forte e adaptada ao seu ambiente geográfico único. As implicações dessa descoberta vão muito além da curiosidade. O registro dos bagres-abelha escaladores é um argumento poderoso e urgente para a conservação ambiental no Brasil e em todo o mundo. A história desses peixes sublinha a importância insubstituível dos obstáculos naturais nos rios. Uma cachoeira não é apenas um cartão postal, é um divisor ecológico, uma zona de refúgio e um catalisador de adaptação evolutiva. Ameaças como a construção de barragens hidrelétricas e pequenas centrais hidrelétricas, mesmo aquelas consideradas de baixo impacto, são uma sentença de morte para essa população de Raiacoglanes. Uma barragem bloqueia permanentemente o acesso à área de desova, que é vital, e pode levar à extinção local ou extinção funcional da espécie a jusante. Além da interferência física, a poluição química é uma ameaça silenciosa. O uso intensivo de agrotóxicos na agricultura e o despejo de efluentes urbanos nas bacias fluviais degradam a qualidade da água. Isso não só mata os peixes, mas pode interferir nos sinais químicos e hormonais que desencadeiam a migração e a reprodução. A saúde do bagre-abelha é, portanto, um bioindicador da saúde de todo o ecossistema do Pantanal e da bacia do Rio Paraguai. A história desse pequeno peixe escalador se tornou um fenômeno de mídia, transcendendo as publicações científicas e capturando a imaginação global. A viralização do vídeo nas redes sociais transformou o bagre-abelha em um embaixador involuntário da biodiversidade brasileira. Esse alcance é uma vitória para a educação ambiental. A história do peixe, que não aceitou a derrota, está sendo usada em escolas e projetos de extensão universitária para ilustrar conceitos complexos como evolução, migração e resiliência ecológica. Ela gera uma conexão emocional. As pessoas se identificam com a luta, com o esforço para superar um desafio. É um lembrete vívido de que a natureza tem soluções engenhosas para os problemas mais difíceis e de que a vida sempre encontra um caminho, mesmo que seja subindo uma parede de pedra. A descoberta em Mato Grosso do Sul é um convite aberto à curiosidade e à admiração.
Ela nos força a questionar o que tomamos como garantido e a olhar mais de perto os segredos escondidos nos ecossistemas fluviais. O pequeno Raiacoglanes paranensis, com sua determinação surpreendente, nos deixa uma lição. A perseverança no reino animal é a chave da sobrevivência. O comportamento dos bagres-abelha escalando cachoeiras é, sem dúvida, uma das mais incríveis demonstrações da complexidade e da capacidade de adaptação da vida selvagem. É uma história que merece ser contada e recontada, inspirando o respeito e a urgência de proteger os ambientes naturais que ainda guardam tantos segredos. E você, já imaginou que um peixe pudesse ter tanta garra para lutar pela vida? Conte para nós sua impressão sobre essa façanha. Se você gostou de desvendar este mistério da natureza brasileira, curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma de nossas próximas descobertas. Até a próxima!